Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do módulo 3 de persistência de dados. Nesta aula, falarei sobre os fundamentos de persistência de dados. Então vamos lá. Pessoal, essa aula 1 ela vai apresentar os fundamentos, tá, sobre persistência de dados. É muito importante que vocês tenham esses fundamentos para que a gente comece nas próximas aulas a gerar práticas sobre esses conteúdos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos: o que é persistência de dados, a importância do armazenamento de dados e as formas de armazenamento de dados. Veja bem, a melhor forma da gente demonstrar o conceito, de persistência de dados é por meio de um exemplo. Então vamos a esse exemplo aqui. Acredito que todos já tenham visto, essa tela, é a tela de e-mail do Google Gmail. Veja bem, nós temos aqui um campo nome, nós temos um campo sobrenome e um outro campo para nome de usuário. Mais abaixo, nós temos algumas outras informações, como, por exemplo, usar meu endereço de e-mail atual em vez disso, e os tipos de recomendações para serem utilizados dentro dos comandos para incluir dados nesses formulários. Agora vamos imaginar o seguinte: imagina que um usuário criando um cadastro, por exemplo, em um site, nesse caso o Gmail, criando um e-mail, ele vai inserir todas as informações que foram solicitadas ali. Então ele insere o nome, insere o sobrenome, tá? e o e-mail que ele quer. Enquanto ele não clicar no botão para confirmar, ou seja, para ele submeter aquele formulário para ser validado, esses dados eles não vão ser armazenados, por exemplo, num banco de dados da aplicação. Portanto, se acontecer algum problema, se o navegador fechar ou até mesmo a luz faltar, enfim, esses dados do navegador serão perdidos. Isso tudo vai acontecer por quê? Porque não houve, naquele momento que o usuário estava fazendo o preenchimento desses dados, a persistência. Tá? Ou seja, os dados estão apenas na memória do navegador, não estão em nenhum outro local. Agora sim, se você clicar no botão confirmar o registro, eles já vão ser gravados fisicamente em algum local. No nosso exemplo aqui, eles vão ser guardados no banco de dados. Com isso, o que vai ocorrer? Se porventura acontecer alguma situação, depois que você clicou no botão confirmar e esses dados foram gravados num banco, energia faltou, enfim, algum problema com a internet, esses dados eles já vão estar guardados no banco e a gente chama isso de dados persistentes. Então, ou seja, eles já foram gravados no banco, então eles já estão persistentes. Esse é o processo da persistência. Então, assim, o que é persistência de dados? A persistência de dados, o principal objetivo dela é garantir que essas informações elas vão ficar armazenadas, tá, em algum meio que podem ser recuperadas de forma consistente a qualquer momento que o nosso usuário desejar, quando a gente fizer a programação. Um outro exemplo que a gente pode citar também é um cadastro de um usuário em uma loja virtual. Dentro dessa loja virtual que a gente está fazendo compras, a gente adiciona num carrinho de compras os produtos que a gente quer adquirir. E enquanto os dados do cliente eles não estão sendo gravados fisicamente num banco, ou seja, eles não estão persistentes, se tiver algum problema no navegador ou com a internet, com a conexão, esses dados também eles serão perdidos. Tá? O que não vai ocorrer se, por exemplo, esse carrinho de compras ele se for persistente, ou seja, ele guardar todas as informações, ele tratar dentro da aplicação todo o processo de dados que são armazenados. O que eu quero dizer com isso? Pegando alguns exemplos aí que a gente tem interessantes, se você fizer alguma compra em algum site da internet, sites mais acessados aí, como por exemplo Americanas, Mercado Livre, ele faz um processo de adicionar a sua compra no carrinho. Mesmo que você saia daquela compra, esses dados eles foram armazenados em um banco, eles estão guardados, eles foram persistentes.
Se amanhã ou depois você retornar com o seu usuário e clicar na opção de carrinho, você irá visualizar essas compras que você não finalizou, essas possíveis compras que você não finalizou. Tá? Inclusive, isso é muito importante também nos sites atuais. Por quê? Porque com aquelas possíveis compras do cliente, ele vai conseguir verificar através de relatórios e tentar persuadir o cliente a finalizar aquela compra, às vezes com um cupom de desconto ou até mesmo mandando um e-mail dizendo, olha, falta pouco para o produto X ser seu, olha, vimos que você deixou um produto no carrinho, não perca tempo, compre e você terá um frete gratuito. Enfim, isso são, né, suposições que podem ocorrer. Essas informações, então, que estão lá armazenadas dentro do banco de dados, elas podem ser gravadas em arquivos ou em outros locais. Tá? No momento que elas são manipuladas pelo usuário, elas estão no formato volátil, ou seja, elas estão disponíveis em memória. Então, por exemplo, um cadastro de e-mail. A partir do momento que eu tenho um cadastro e eu clico, por exemplo, nas informações para alterar as informações pessoais, endereços que eu tenho, telefones, enquanto eu não clicar no botão gravar, esses dados eles só estão na memória do computador. Eles não estão guardados fisicamente. Então, se acontecer algum problema com o navegador, eles podem sim serem perdidos. Tá? Portanto, o principal processo da persistência de dados é esse, né? Após serem editadas, todas as informações elas devem ser atualizadas e devem ser armazenadas de forma não volátil, novamente para garantir a persistência. Então vamos lá. Nós temos, a partir do momento que eu clico numa opção de alterar os meus dados dentro de algum site que eu tenha cadastro, esses dados eles são mostrados para minha tela enquanto usuário, e eu vou começar a fazer as alterações. Naquele momento que eu estou fazendo as alterações, esses dados eles não estão armazenados fisicamente, essas alterações. Elas estão armazenadas na memória. Então, elas estão no formato volátil. A partir do momento que eu fiz as edições, eu fiz as alterações que eu queria, um endereço, um telefone que eu mudei, e clicar no botão para gravar essas informações, aí sim, elas vão ser armazenadas e aí elas entram na forma de não volátil, ou seja, elas estão persistentes porque elas foram gravadas em um arquivo ou no banco de dados. A importância do armazenamento de dados. Os dados persistentes, eles são importantes para todos nós, principalmente para as empresas. Por quê? Pois eles garantem que as informações que estão armazenadas no sistema, elas sejam completas, elas fiquem atualizadas e elas possam ser acessadas sempre que for necessário. Dessa forma, esses registros eles podem ser utilizados, por exemplo, para tomada de decisão dentro da empresa ou para atender alguma necessidade do negócio de forma ágil e segura. Esse é o princípio da importância desse armazenamento de dados. Eu sempre ter dados atualizados que possam ser gerados através de relatórios, através de pesquisas para a tomada de decisão. Outro ponto importante também, que a gente tem que destacar nessa parte de armazenamento de dados, é a segurança, né? Que os dados eles não estão sendo acessados por pessoas não autorizadas. Porque existe esse procedimento de acesso ao banco de dados. Não é qualquer pessoa que vai acessar o banco de dados. Nós temos proteções, nós temos seguranças ali para acessar. Então, ou seja, armazenando essas informações em banco de dados, elas se tornam seguras. Temos outras formas de armazenamento? Temos também. A persistência de dados ela requer a gravação dessas informações em um meio não volátil, ou seja, armazenado de forma física. Mas esses dados eles são armazenados dentro de um SGBD, que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Esse armazenamento também ele pode ser feito por meio de comandos SQL, que vão permitir a manipulação desses registros. Então nós temos essas duas formas de armazenamento de dados, através de um sistema gerenciador de banco de dados e também através de comandos que nós chamamos de SQL, que eles vão permitir que a gente faça essas manipulações de dados.
Também temos uma outra forma de fazer essa persistência de dados, que é por meio dos frameworks específicos, né, desenvolvidos para facilitar o processo dessa manipulação desses registros no banco de dados. Existem vários frameworks que podem ser usados, né, de acordo com a linguagem que você está fazendo a programação e o banco de dados utilizado. No nosso caso aqui, nas aulas para o final da nossa semana, nós vamos utilizar um framework chamado Sequelize, que ele vai agilizar esse nosso processo. Então, pessoal, as duas formas de armazenamento que nós temos, através de um gerenciador de banco de dados com comandos SQL e também através de execução de frameworks específicos. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um Sequelize. Bem, é isso nessa aula. Na próxima aula a gente já vai fazer a gente vai fazer um pouquinho de uma fundamentação mais sobre banco de dados e depois a gente vai trabalhar com a instalação de um banco de dados no Replit. Até lá!